E aí, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube, beleza pura com todos vocês? Na nossa quinta aula do curso de Patologia, ainda falando das adaptações celulares, vamos passar para a hipertrofia. Tem algumas coisas diferentes em relação à hiperplasia que a gente vai ver aqui nesta aula. Então, especificamente, nós vamos falar um pouquinho da definição e conceituação de hipertrofia, condições para o desenvolvimento da mesma e terminar falando dos mecanismos celulares, coisa semelhante ao que a gente tratou aí na aula passada, os tópicos são bem parecidos. Então vamos lá. Começando aqui, definindo hipertrofia, também uma palavra com dois termos específicos, hiper e trofia, onde hiper significa grande, trofia significa volume. Então, como conceituação, a gente define que hipertrofia é o aumento do volume celular. Para uma definição mais precisa, a gente diz que a hipertrofia é o aumento da massa celular como condição de adaptação a determinado estímulo. Então, existem condições nas quais as nossas células precisam se adaptar aumentando a sua quantidade de proteínas, não necessariamente estar dividindo. A hipertrofia, nós não temos divisão celular, como a gente falou na hiperplasia, mas nós temos apenas um aumento do volume. Para condições na qual a célula, por exemplo, uma célula muscular, está se colocando numa condição de estresse, onde ela precisa carregar mais peso, a fibra muscular precisa sintetizar mais proteínas e adaptar essas proteínas de uma maneira que a ordem e alinhamento das fibras musculares fiquem melhor, para que você consiga levantar mais peso quando, obviamente, as células musculares forem expostas a estas condições. E a gente pode dizer que nós temos duas condições de hipertrofia que a gente pode caracterizar semelhante lá à hiperplasia, que é uma condição fisiológica e uma condição patológica. Vou dar alguns exemplos para vocês, principalmente aqui das hipertrofias cardíacas. Nós temos três condições de hipertrofia cardíaca, certo? Nessa primeira condição nós temos o coração normal, então veja, aqui nós temos as duas câmaras do coração, o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Nota que você tem um certo diâmetro aqui das paredes do ventrículo e tem a luz aqui onde vai passar o sangue. Na condição B, você vê que a massa celular está muito maior, só que o coração ele não sofre proliferação celular. É uma célula que fica continuamente em G0. Só que nessa condição, apesar dela não sofrer uma proliferação celular, ela tem um aumento de volume. E esse tipo de hipertrofia no coração é um tipo de hipertrofia patológica. Por quê? Porque as células musculares elas começaram a aumentar o seu volume de fora para dentro. Então veja que a luz aqui do ventrículo esquerdo diminuiu. E quando se diminui a luz aqui, a quantidade de sangue ejetada para os tecidos é bem menor. E também o coração ele tem mais dificuldade em bombear o sangue por decorrência dessas paredes mais espessadas que foram para dentro da luz do ventrículo. Isso a gente chama de hipertrofia concêntrica, ou seja, ela concentrou das bordas para o centro. E indivíduos que têm hipertrofia cardíaca concêntrica geralmente tendem a desenvolver a insuficiência cardíaca e ter alguns problemas, por exemplo, de isquemia no tecido cardíaco, o indivíduo pode ir a óbito. Então, um caso de hipertrofia patológica é uma hipertrofia concêntrica, das paredes para o centro. Já aqui na figura C, você vê que a luz do ventrículo está muito espaçada, tanto do ventrículo esquerdo como do ventrículo direito, e você vê que você teve um aumento de volume, um ganho de volume, e teve uma compensação muscular aqui, só que na parte externa, o que nós chamamos de hipertrofia excêntrica, que é do centro para as paredes aqui do coração. Nota que nós aumentamos a massa cardíaca e aumentamos também o diâmetro da luz do ventrículo. Dessa maneira, o coração consegue bombear mais sangue, fazendo menos força, porque ele tem mais volume de cardiomiócitos aqui do que numa condição normal. Esse tipo de hipertrofia, que é principalmente quando o indivíduo faz exercícios físicos, é uma hipertrofia fisiológica, pois nós temos um aumento na quantidade de sangue que está sendo distribuída para os tecidos e o coração não precisa bater com tanta intensidade, ou seja, com uma frequência maior,
para ejetar a mesma quantidade de sangue, pois ele precisa fazer menos força porque os cardiomiócitos estão hipertrofiados só que do centro para as paredes. Então esse é um tipo de hipertrofia fisiológica, beleza? Bom, vamos passar agora para a parte dos mecanismos envolvidos bem rapidamente. A gente pode definir que a condição de hipertrofia, como eu falei para vocês, nós temos uma célula normal que vai ser exposta a um estímulo, pode ser estímulo físico, como estiramento mecânico ou estímulo químico, para ela entrar numa condição hipertrófica. Sempre quando nós temos um aumento de demanda, a célula pode ou desencadear uma resposta de proliferação ou desencadear uma resposta de aumento de volume. Qual que é a principal diferença, o que vai caracterizar se nós vamos ter hiperplasia ou se nós vamos ter hipertrofia? É principalmente a via de sinalização na qual vai ser exposta essa célula, dependendo da resposta ou do estímulo que ela foi tratada. Então, por exemplo, todo o processo de hipertrofia depende principalmente de vias metabólicas que induzem a síntese proteica. Mas a hipertrofia ela não vai induzir ativação de vias metabólicas que induzem a proliferação celular. Então nós temos vias distintas, ativação de vias metabólicas distintas, que nós podemos dizer que, neste caso, está sendo desenvolvida principalmente a hipertrofia, e em outro caso está sendo desenvolvida a hiperplasia. Vamos dar uma olhadinha nos principais mediadores que vão estar participando no desenvolvimento da hipertrofia. Muito do que se sabe hoje de hipertrofia é de advento de estudos no músculo, tanto estriado esquelético como no músculo cardíaco. Então, principalmente os agentes que vão participar na sinalização para desenvolver a síntese proteica, ou seja, aumentar o volume celular, são esses daí. Existem outros que também participam ativamente no processo de hipertrofia, mas eu coloquei alguns mais importantes, como por exemplo, um fator de crescimento chamado de TGF-beta, um fator de crescimento semelhante à insulina, que nós chamamos de IGF-1, ativação de receptores alfa-adrenérgicos também participam no processo de hipertrofia, endothelina, angiotensina, o próprio estiramento mecânico do músculo, se porventura ele estirar demais, isso é um sinal para que a musculatura precisa adaptar suas fibras musculares, seja realinhando de maneira mais ordenada suas fibras e aumentando a síntese proteica, como também existem alguns hormônios esteroides e peptídicos que vão atuar também na sinalização para causar hipertrofia. Alguns deles podem tanto induzir hipertrofia e hiperplasia ao mesmo tempo, ou induzir só hipertrofia. No caso da testosterona, por exemplo, na célula muscular estriada esquelética, ela pode induzir tanto hipertrofia como hiperplasia. E como é que funciona esse processo? Vamos entender bioquimicamente falando. Então vamos pegar aqui uma célula muscular, genérica aqui, tá? O núcleo da célula e a região gênica, assim. Vamos considerar uma região gênica X. E aí nós temos um receptor que vai sofrer um estímulo. O receptor é daquelas moléculas sinalizadoras que eu falei para vocês, como também existem receptores que respondem a estímulos mecânicos de estiramento. Muito bem. Então esse receptor ele foi estimulado, ele fica na membrana da célula muscular, ele vai desencadear uma cascata metabólica para ativar fatores de transcrição. Os principais fatores de transcrição ativados são esses três. Nós chamamos de CJUN, CFOS e EGR1. Esses fatores de transcrição, eles vão migrar lá para o núcleo e vão promover a transcrição gênica para as proteínas necessárias para que esta célula responda à demanda na qual ela está sendo exigida. Então veja, o estímulo é dado, esses fatores, numa condição antes do estímulo, estão inativados, são ativados com mais intensidade, são translocados para o núcleo e aí começa a ocorrer a transcrição gênica para futuramente sintetizar proteínas que são importantes, como eu falei, para compensar a demanda que essa célula está sendo submetida. Obviamente, o estímulo ele não acontece também somente aqui na membrana da célula. Alguns receptores esteroides eles ficam no citoplasma e como os hormônios esteroidais são muito lipofílicos, eles conseguem atravessar super bem a membrana dessa célula e se ligar diretamente com esse receptor esteroide. Os receptores esteroides também, alguns deles, vão atuar promovendo a transcrição gênica. Existem receptores esteroides que vão promover a transcrição de certos genes que não participam do aumento do volume da célula, como também existem outros receptores esteroides, como por exemplo a testosterona e a progesterona, que vão participar na síntese de proteínas para aumentar o volume da célula para responder à demanda na qual ela está sendo submetida.
Então o processo, a grosso modo, é esse para desenvolver a hipertrofia. Beleza, pessoal? Bom, essas foram as referências que eu utilizei para vocês nessa aula. Esse artigo, publicado em 2010 no Journal of Strength and Conditioning Research, ele fala com bastante detalhes alguns mecanismos para hipertrofia muscular, estriada esquelética, e a aplicação desta hipertrofia específica para o treino de resistência. É um artigo muito interessante, um artigo de revisão. Eu recomendo todos os senhores a lerem esse artigo para acrescentar aí no tocante ao aprendizado da hipertrofia muscular estriada esquelética. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, peço que deem joinha, me ajudem a compartilhar o vídeo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube me enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se vocês quiserem participar, se inscrevam aqui no canal do YouTube e participem lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Tem o meu Facebook particular, se vocês quiserem me adicionar também pode. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo deste vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.